Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Glórias ao Espírito Santo. Deus. Paz, Senhor Jesus. A todos vocês que estão me vendo e me ouvindo nesse exato momento. Glórias a Deus. Estamos vivendo dias em que estamos caminhando para o arrebatamento da igreja. Jesus vai voltar para buscar o seu povo, um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Eu quero dar a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês que estão me vendo e me ouvindo nesse exato momento. E muito obrigado pela audiência e pela oportunidade que você está me dando nesse exato momento, aí no seu trabalho, no seu lar, na condução, aonde essa live estiver chegando. Que o Senhor Jesus Cristo possa te iluminar. Glórias a Deus. O que eu tenho para vos dizer aqui hoje, que o meu objetivo e a minha intenção ainda nas redes sociais é falar de Jesus, pregar o Evangelho, dar testemunho da verdade e compartilhar coisas boas de informações e com verdade. Porque no livro de João, capítulo 8, versículo 32, diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glórias a Deus. Vou contar um pouquinho só da minha história. Aceitei a Jesus Cristo em 1997, me batizei em 1998 e o Reino dos Céus me agraciou, me batizando com o Espírito Santo. E estou aí até os dias de hoje servindo a Jesus, sem me desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Grande tem sido o ataque das trevas, você nem imagina. Se você pudesse imaginar. Só que por esse período de tempo, há mais de 20 anos servindo a Jesus, eu aprendi uma coisa, que quem dá a última palavra é Deus. Quem dá a última palavra para a minha vida não é você, não é o diabo e não é as pessoas que eu conheço. Quem dá a última palavra para a minha vida é Deus. Então por isso, que quando eu paro para ouvir, eu só ouço a voz de Deus. O restante, glórias a Deus, são palavras que vão e vai e volta. Glórias a Deus. Por isso que eu tenho para vos dizer aqui hoje, meu amigo e minha amiga, eu estarei entrando num assunto muito sério, importante e de despertamento. Porque eu tenho visto, eu tenho observado e eu não posso me calar. Glórias a Deus. O quanto que Satanás e os demônios estão atacando as pessoas. Muitas pessoas não entram nesse assunto por três motivos. Ou se mundanizaram, são mundanos, estão na igreja, mas são mundanos. Ou se venderam para o mundo, está topando tudo por dinheiro, ou está endemoniado. E a pessoa, uma vez endemoniado, não vai tocar nesse assunto. Ou está com medo da fúria satânica. Porque sabe que há revanche, sabe que o diabo vai reagir. Entendeu? Então eu vou tocar nesse assunto tranquilo. Eu já estou acostumado com o ataque do diabo. O diabo ataca, eu revido. Entendeu? Nem esquenta a cabeça. Antes de eu se converter, o diabo e os demônios me atacavam e eu não sabia como reagir. Me falaram que na igreja idólatra eu ia conseguir vencer e não venci. Me falaram que na feitiçaria eu ia conseguir vencer e não venci. Me falaram que nas seitas, que são diversas hoje, que se eu me
localizasse lá e me lembrasse lá, eu ia conseguir vencer, e também não venci. Mas quando eu encontrei Jesus Cristo, o Filho de Deus, que a Bíblia diz que ele veio para desfazer toda a obra do diabo, aí sim eu consegui vencer. Satanás e os demônios tinham planejado um plano de destruição para mim e para toda a minha família. E só foi paralisado após a minha conversão. E o próprio diabo e os demônios falaram para mim pessoalmente, dizendo: você estragou tudo. Eu não estraguei, irmão. Foi que eu aceitei a Jesus Cristo e o plano de destruição do diabo e os demônios contra mim e contra a minha família foi paralisado e jogado por terra. Glórias a Deus. E hoje eu sou uma testemunha viva do que eu vi, ouvi da parte de Deus. Tem pessoas que falam assim: por que você ainda continua tocando esses assuntos de diabos, demônio? Fala só de Jesus e tá bom. O mundo já está um caos. Eu falo porque eu tenho conhecimento e eu sei onde eu estou entrando. Muitas pessoas não falam porque não têm o conhecimento ou porque sabem que os espíritos vão revidar. E quantas vidas estão sendo atacadas por Satanás e os demônios? Quantas? Inúmeras vidas. E cadê as pessoas para denunciar a obra das trevas? O que é a obra das trevas? As bebedeiras fracas e fortes, as idolatrias, os vícios do cigarro e das drogas, as prostituição diversificadas, a abominação, a imoralidade, o incesto e a zoofilia. Estude esses termos. Procure saber na Bíblia o que significa isso que eu falei. Glórias a Deus. Mas vamos entender o que a Bíblia diz. Vamos entender o que a Bíblia diz. Deus vai falar contigo aqui hoje. Glórias a Deus. Vamos entender o que a Bíblia diz para não ficar só nas minhas palavras. E diz assim a palavra do Senhor. Livro do Apocalipse, capítulo 12, do versículo 7 ao 12, que diz assim. Vamos ler o que diz a Bíblia. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalharam contra Satanás. E batalharam Satanás e os demônios contra os anjos do céu. Mas não prevaleceram, e nem mais se achou seu lugar nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Satanás e o diabo, que engana todo mundo, e foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma voz do céu que me dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não armaram a sua vida até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós, o que habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu até vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Meu amigo e minha amiga, você que está me vendo e me ouvindo nesse exato momento ao vivo, glórias a Deus. Existe só um meio para paralisar e jogar por terra toda a obra de Satanás e os demônios. É só através do nome e do sangue de Jesus. Você procura em vários lugares e não está conseguindo achar a solução ou resolver esse
caos que está acontecendo em sua vida. Mas Jesus Cristo pode te ajudar. E você tem que fazer um pacto com Jesus, não com placa de igreja. Ah, minha igreja é melhor. Ah, o meu bispo é melhor. Ah, o meu pastor é melhor. Isso não vai resolver os teus problemas. Você tem que fazer um pacto com Jesus Cristo. É o único meio de você conseguir paralisar e jogar por terra toda a atuação satânica que está vindo contra a sua vida. Glórias a Deus. Meu amigo e minha amiga, eu lancei pela misericórdia de Deus, um canal no YouTube com mensagem, louvores, participação pelas rádios, testemunhos, convidados diversificados que eu levava na rádio e ainda vou levar ainda mais, e até na igreja, pessoas que têm passado pela minha igreja, pregando, cantando, tocando, entre outros dons que Deus vocacionou a cada um de nós. Glórias a Deus. O único objetivo: evangelização, ganhar almas, restaurar vidas e falar unicamente não da vida dos outros, mas falar da vida de Jesus e condenar a obra do diabo. Essa que é a nossa missão. O altar da igreja não é lugar para falar da vida alheia, mas o altar da igreja é o lugar para falar de Jesus e denunciar a obra das trevas, que é o principal. Jesus veio a este mundo para isso, para denunciar a obra das trevas. Por isso, meu amigo e minha amiga, você tem que falar sem pena contra a obra das trevas. Tem que mostrar o que está na Bíblia. Uma pessoa chega para mim e diz: não, irmão, mas não precisa falar essas coisas, fala só do amor de Deus. Então você é mentiroso, você é mentirosa, porque está na Bíblia. O que tu teme tanto em falar? Aí teve um que falou assim para mim: não, mas isso aí vai atrair coisas negativas. Isso aí vai atrair um inimigo contra mim. Falei: mentira, o inimigo já está do teu lado. Não adianta você repreender, não adianta você amarrar. O inimigo já está do teu lado. A Bíblia diz o que? Aquele que está de pé, vigie para que não caia. A Bíblia manda nós vigiarmos. Ou então, ou você está certo ou a Bíblia está certa. Alguém tem que estar certo. Porque um dos apóstolos de Cristo, na visão espiritual, ele olhou assim: vigiai e orai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Temos que falar a realidade do que está na Bíblia. Não adianta ficar fazendo rodeio, irmão. Não adianta ficar fazendo rodeio, irmão. Não adianta. E outra, se preocupe mais com o que Jesus pensa a teu respeito, não que os outros pensam a teu respeito. Falam de você, eu penso de você, não te ajuda com porcaria nenhuma. Te ajuda com a cesta básica, não te ajuda arrumando a porta de emprego, não ajuda com nada. E outra, pare de ficar ouvindo fofoqueiro e fofoqueira. Porque a Bíblia fala que o fofoqueiro e a fofoqueira está possuído de demônios. Está na Bíblia, irmão. Está na Bíblia. E além do fofoqueiro e a fofoqueira ficar falando coisas que não convém da vida dos outros, ainda pode responder um processo. Porque se não provar aquilo que fala, a Bíblia fala, quer dizer, a Bíblia fala que é pecado e a lei do homem diz que é crime. Por isso que você não vê eu citando nomes de ninguém aqui. E nem vou citar. Entendeu? Porque o único nome que eu vou citar aqui é o de Jesus para a salvação. E o outro nome que eu vou citar aqui para denunciar é o nome do diabo. Que a Bíblia diz: condenai a obra das trevas. É o que muita gente tem que fazer. E não está sendo feito, meu amigo e minha amiga. A obra das trevas tem que ser condenada, tem que ser denunciada, de acordo com a luz da Bíblia.
Ah, irmão, mas eles não vão aceitar. Mas você não tem que falar para ninguém. Vocês têm que pregar o evangelho e deixa que o Espírito Santo faz a obra. Agora, se a pessoa te perguntar, é outra coisa. Só que você não sai falando de qualquer maneira. Porque tem coisa que é laço. Você tem que perguntar para a pessoa, você quer saber a verdade ou a mentira? Se você quer saber a verdade é essa. Se você quer saber a mentira, não precisa te falar nada. Porque você já está na mentira. Essa é a sabedoria de Deus. Irmãos, irmãs, eu quero chegar no céu de consciência tranquila. O que é uma consciência tranquila? Que eu fiz a minha parte nessa vida. Todos nós estamos aqui de passagem. De passagem. Daqui a pouquinho, ó, estaremos partindo dessa para melhor. E muitos, ó, partindo dessa para pior. Porque a Bíblia só dá 2 caminhos. E é nessa vida que você determina qual o caminho que você vai após a eternidade. Se você vai ser consolado e descansar no paraíso, ou se você vai ser atormentado e queimar no inferno. Existe 2 coral, irmão. 2 coral. De acordo com o que eu já li na Bíblia, existe 2 coral. O coral de louvor e adoração, que é no reino dos céus, e o coral da gritaria e ranger de dente, que segundo o Apocalipse, é 24 horas por dia o tormento. Não vale a pena viver segundo o curso desse mundo. Não vale a pena. Porque a vida nesta vida é passageira. Escapa-te pela tua alma enquanto é tempo. Tenha dó de ti mesmo e da tua família. Porque a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus Cristo, que será salvo tu e a tua casa. O diabo, uns tempos desse daí, aprontou aí para mexer com a minha estrutura. Mas não vai mexer. Porque a minha estrutura não está neste mundo. A minha estrutura está na palavra de Deus, irmão. Pode fofocar, pode me perseguir, pode falar mentira, pode criar sistema de violência, pode criar o que for, não vai mexer com a minha estrutura, porque o meu sentimento está em Jesus, está no reino dos céus. Se eu tiver de ir embora hoje, irmão, para o céu, eu vou sem olhar para trás. Eu só estou cumprindo a minha missão nesse mundo. E você tem que cumprir a sua enquanto é tempo. Porque a Bíblia diz que Deus vai requerer de cada um de nós a estadia de vida que Ele nos deu. Todos serão cobrados pelo reino dos céus. Todos. Principalmente quem recebeu os dons de Deus. E eu fico mais apavorado ainda, irmão, sabe por causa de quê? Que Deus me ungiu com quase todos os dons. Eu fico com medo de deixar esses dons parados. Mas graças a Deus que os dons estão tudo em atividade. Eu não quero ser cobrado, irmão, por Deus. Não é cobrado por esse mundo, não. É cobrado pelo Criador. A oportunidade que Ele me... E detalhe, vou falar um negócio que é importantíssimo. Eu não faço a obra de Deus, ou estou ainda na igreja com medo de cobrança do reino dos céus. Não. Deixa eu botar esse detalhe aqui. Eu ainda continuo fazendo a obra em gratidão, irmão. Eu só dei um tópico aqui para aqueles que não estão fazendo a obra. Você está lascado aos olhos de Deus. Não volta. A Bíblia diz assim, ó, lembra da onde tu caíste e volte a fazer a primeira obra. Você usou a tua queda para não querer mais fazer obra de Deus. Não quero mais saber de obra, não. Vou curtir a vida. Você queria uma desculpa para o mundo. Mas eu não tenho uma coisa boa para te falar, não. Porque quando você aceita Jesus, Ele afasta aquele demônio. Venha se desviar, aquele demônio volta. E ele não volta sozinho, segundo o que a Bíblia diz. Ele traz mais 7 com ele. 1 mais 7 é 8. E a Bíblia diz que o último estado da pessoa é pior do que o primeiro. Antes, é melhor não ter conhecido o caminho do que o conhecer, desviar-se e não querer mais o fazer conhecido. Só que eu ainda estou na igreja, irmão, em gratidão. Sabe o que é gratidão?
Ele salvou a minha alma. Ele me ajudou a vencer os demônios. Ele me ajudou a vencer Satanás. Ele me ajudou a entender o que é a obra das trevas. Quem me ajudou? Jesus Cristo. Jesus Cristo, Filho de Deus, Ele me vocacionou. Como a Bíblia diz, os dons e a vocação, Deus dá sem arrependimento. Por isso que quando vem um santinho ou uma santinha, um santinho ou uma santinha vem assim: você não tem condição de pregar, você não tem condição de fazer a obra de Deus. Eu pego a Bíblia e dou na mão da pessoa. Então agora você vai fazer a obra no meu lugar. Não, isso não é para mim. O demônio estava usando essa pessoa. Porque o diabo possui essas pessoas para te parar e essas pessoas mesmo não querem salvar ninguém. Por isso que eu não dou voz, quer dizer, não dou ouvido a essas vozes, porque essas vozes são demoníacas, vêm do inferno. Glórias a Deus. Desperta você. Desperta você. Se as pessoas não querem fazer a obra, faça você. Se as pessoas tentarem te parar, dê a Bíblia na mão delas ou deles. Se eles não quiserem fazer a obra, aí você já percebe que é o demônio que quer que você pare. O sumo sacerdote Josué, segundo o que está na Bíblia, lá no livro de Zacarias, foi acusado pelo próprio Satanás. E ele vai lá nos céus e diz: ó Deus, isso está lá no livro de Zacarias. Ó Deus, teu servo lá, o sacerdote, não tem condição mais de falar. Paralisa ele, tira os dons dele, o chamado dele, e entrega ele na minha mão. Sabe o que o diabo falou? Quer dizer, sabe o que o Deus que fez o céu e a terra falou para o Satanás? Olha só, Satanás, aquele ali para mim, ele é um tição tirado do fogo. Olha o que eu faço com ele. Aí Deus soprou sobre a vida do sacerdote Zacarias. Tirou as vestes sujas e lhe deu vestes novas. E o homem, se já estava sendo usado, foi usado poderosamente na mão de Deus. Um outro que é interessante, que é Isaías. No livro de Isaías, no capítulo 1 até o capítulo 6, Isaías estava descendo sarrafo em todo mundo. Só que Isaías tinha uma dificuldade humana na vida dele. E quando ele chega no capítulo 6, o céu se abre. Ele vê o céu aberto e ele diz: ai meu Deus do céu, eis que eu estou um homem no meio de um povo de lábios impuros, e os meus lábios estão impuros também. Aí a Bíblia diz que sai um serafim do reino dos céus, toca no lábio de Isaías, e Isaías é purificado. Mas do capítulo 1 até o capítulo 6, Isaías estava com uma dificuldade. Só que ali era um particular entre ele e Deus. Tem coisas que você não tem que ficar dando satisfação da tua vida para ninguém, não. E só Deus vai te parar. A não ser se você for teleguiado. Tudo que os outros falam, você para ouvir. É verdade. Eu não vou mais fazer a obra, não. Vou parar. E é tudo que o demônio quer. É que você pare. É tudo que Satanás quer. Para festejar no inferno. Você não deve parar. Porque a Bíblia é bem clara quando diz assim: aquele que começou a boa obra, ele vai até o fim, aperfeiçoando, 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 até ser dia perfeito. E sabe o que é o dia perfeito, segundo o que eu já li na Bíblia, irmão? É o recolhimento. É ele te tirar dessa vida para outra. Porque enquanto estamos nessa vida, estamos em fase de aperfeiçoamento. Quer ver um outro? Pedro. Ai meu Deus do céu, quanto que o diabo queria Pedro. A Bíblia fala, irmão, que o diabo foi lá no céu. Leia os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. O diabo foi lá no céu. Começou a bater na porta do céu, fez um escândalo para o Criador atender ele. Sabe por causa de quê, irmão? Porque ali, quando Deus fechou os portões celestiais, expulsou Satanás e os demônios dos céus, o diabo perdeu acesso ao reino dos céus. Aí o que o diabo fez? Fez um escândalo
na porta do reino dos céus para o Criador atender ele. Aí um dos anjos abriu a porta. O que você quer, Satanás? Ó, quero falar com o Criador. O Criador está ocupado. Aí o anjo fechou a porta. Aí o diabo começou a fazer escândalo na porta do reino dos céus. De uma tal maneira que o Criador lá no trono... Ô, ser angelical, meu filho, o que está acontecendo lá na porta? Tá uma barulheira, uma zoada do caramba lá na porta. O que está acontecendo lá? Ô, Criador, eu não tava querendo te incomodar, não. Mas o Satanás está lá na porta fazendo o maior escândalo. Ele quer falar contigo. Ele falou que é urgente. Só que a gente não está dando muita ideia para ele, não. Se o senhor quer atender ele, aí deixa comigo. O Criador se reveste da sua majestade e do seu poder de glória e vai aos portões celestiais. O que é que você quer, Satanás? Aí o Criador diz assim para o diabo: o que é que você está fazendo aqui em cima? Ele, ó, quero conversar com você. Tem como eu entrar aí no céu? Ele, não, aqui não. No reino do céu não. Aí do lado de fora. É o que você tem que fazer. Cuidado de quem você bota dentro da sua casa, tá? Aí a pessoa pode estar possuída de demônios. Por isso que a tua vida começa a fazer assim, ó. Mas vamos lá, daqui a pouco eu entro nessa história para você entender. Aí o Criador sai pro lado de fora e fala aí, ô Satanás, o que você quer? Aí o diabo, ó, só vim fazer um pedido aqui, um pedido especial, eu quero que você me atenda. Ele, o que você quer? Ó, eu quero que você me dê a vida de Pedro, eu quero Pedro. Pedro tá me incomodando, tá mandando tacar fogo em mim, tá mandando me pisar, tá cantando até corinho, queima ele, eu tô revoltado com Pedro, quero Pedro. Aí o Criador, a sua majestade, olha pro planeta Terra. Ah, mas Jesus está lá, por que você não pediu a Jesus? Não, Jesus não vai me dar. Oh, Deus, Jesus não vai me dar. Se você me conceder, eu vou lá embaixo e falar, ó, Jesus, Deus entregou Pedro na minha mão. Entregou Pedro na minha mão e você não pode se meter. Aí sabe o que Deus fez, irmão? Ô, Satanás, sai daqui agora dos portões celestiais. Eu não vou te dar Pedro nem aqui, nem na China. Sai daqui. Aí o Criador faz isso, ó, dedinho mindinho, ó, e dá um peteleco em Satanás, que Satanás cai do céu direto ao inferno e causa um estrondo no inferno. De uma tal maneira que os demônios tomaram um susto. E as almas que estão no inferno queimando tomaram um susto também. Aí os demônios vêm, ô patrão, o que houve? O senhor desceu tão rápido, explodiu aqui no inferno, aqui de uma tal maneira, o que houve? Ela foi o Criador, o dedinho de Deus. Ele me deu um peteleco, eu desci como um raio. Aí essa história que eu estou te falando aqui, você encontra quando Jesus começa a declarar que Deus chamou ele lá em cima. Irmão, onde o irmão leu isso? Está na Bíblia, nos Evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu estou até arrepiado, meu Deus do céu. O Deus que fez o céu e a terra, irmão, chamou Jesus lá em cima. Jesus, preciso falar contigo. Meu Deus. Jesus vai lá em cima, com a força do seu poder. E o que foi, meu pai? O que você quer? Ó, Satanás acabou de ser expulso daqui. Nem saiu, deu um peteleco nele que ele desceu às profundezas do inferno. E ele me fez um pedido. Ele me pediu Pedro. Só que como agora é com você, meu filho, tudo agora lá na terra é contigo. Foi para isso que eu te enviei ao planeta Terra. Se você quiser entregar Pedro a Satanás, é você que sabe. Eu não vou interferir, eu não vou me meter. Agora está contigo. Aí Jesus dá um abraço no pai. Obrigado, meu pai. Mas Pedrinho, eu não entrego Pedrinho nem aqui nem na China. Ele vai ficar esperando sentado no inferno. Aí vamos dar andamento na história. Aí numa certa ocasião, Jesus esperou a hora certa para revelar isso que eu estou falando. Quando Pedro começa a falar, a hora em que Jesus diz assim: eis que chegou o meu dia, eis que chegou a minha hora. Serei entregue na mão dos pecadores. E acontecerá isso, isso e isso com o Filho do Homem. Aí Pedro levanta o dedo e diz assim: Senhor, tenha dó de ti. Não permita isso, não vá. Aí Jesus: Pedro, escute isso. Antes, para trás de mim, Satanás. Porque você não entende os mistérios do reino dos céus. Você entende o mistério dos homens. Satanás estava no meio do povo.
e sussurrou no ouvido de Pedro para que Pedro falasse essas palavras. E Jesus repreendeu na hora: para trás de mim, Satanás, porque você não entende os mistérios do reino dos céus, mas os mistérios dos homens. E diz assim: Pedro, escute isso. Eis que Satanás pediu ao meu Pai para vos cirandar, e eu roguei por ti. E aí? Deixa eu baixar isso aqui. E aí? Olha como é que as profecias se encaixam. Mas irmão, o irmão falou o dedinho de Deus, que Deus deu um peteleco no diabo. Tem uma passagem aqui na Bíblia, no livro de Lucas, quando Jesus Cristo é acusado de expulsar Satanás e os demônios por Beelzebu. Olha o que Jesus diz: se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado a vós o reino dos céus. É aqui, ó, que Deus deu um peteleco no diabo, quando o diabo ficou perturbando na porta do reino dos céus. Viu aí como é que as profecias se encaixam? Viu aí? O diabo me provocou. Os demônios se levantaram contra mim. Agora vai ouvir. Eu não vou recuar. A intenção do diabo com aquela situação que aconteceu era para poder me parar, me desestruturar. Mas jamais eu vou parar, porque Deus me chamou para isso, para pregar o evangelho e anunciar as boas novas de salvação. Muitos pastores e pastoras não pregam contra a obra das trevas porque tem medo de Satanás e os demônios revidar. Mas você pregando ou não pregando, escute isso aqui que eu vou falar. Você pregando ou não pregando, o inimigo de nossas almas está no sapatinho de lã, preparando laços, preparando armadilhas, preparando perseguições contra a tua vida e minha vida. Fale a verdade. Mostre o que a Bíblia diz. Deus te chamou para denunciar a obra das trevas. Ou você quer queimar no fogo do inferno? Hein? Ou você quer queimar no fogo do inferno? A revanche do inferno é real, tá? Naquela sexta-feira, eu preguei muito contra as trevas. A membresia da igreja viu que eu não estava bem. Quem tem me acompanhado já há muito e muito tempo nas redes sociais e mídias sociais e nos meus canais no YouTube, vê que essa mensagem é a única mensagem que o meu semblante não está normal. Quando eu atendo aquela ligação, eu já não estou mais normal, irmão. Eu estou de outro jeito. Porque foi num horário quando a missionária ia passar para mim o microfone. Eu falei para ela assim: segura aí, segura aí. Esse telefonema tá tocando muito, segura aí. Quando eu atendo o telefonema, meu Deus do céu, acabou com a minha vida ali. Na hora do louvor, meu semblante já não estava o mesmo. Na hora da mensagem, meu semblante já não estava o mesmo. Mas eu não deixei de pregar. Eu não deixei de cantar. No final do culto, os membros da igreja me perguntaram o que foi que aconteceu. Só falei para alguns particularmente, não falei para todos. E eles mesmo falaram: irmão, depois da ligação teu semblante mudou. Você estava outro, diferente dos cultos anteriores. As pessoas sabem, irmão, as pessoas percebem como você está com alguma adversidade. Só que o meu alvo não foi a pessoa que criou o problema. O meu alvo foi Satanás e os demônios. A mensagem do início até o final. A mensagem eu mudei, irmão. A mensagem não seria aquela daquele dia. Mas o que eu fiz? Mirei todas as minhas munições de conhecimento contra a obra das trevas, Satanás e os demônios. Porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestes. E foi do início até o final. Aí de lá pra cá, irmão, comecei a falar mais abertamente.
contra a obra das trevas. O diabo não provocou? Os demônios não se levantaram contra mim? Agora vai ouvir. Todas as mensagens eu vou tocar nesse assunto. Sabe por causa de quê, irmão? Aquilo me despertou. Porque muitas famílias estão sendo atacadas por Satanás e os demônios e não sabem como reagir. Eu vou te falar aqui agora como reagir contra a obra das trevas. Jejum, oração, louvores, corrida de fogo e se entregar totalmente a Deus, não a instituição religiosa. Você tem que fazer um pacto com Jesus. E aí sim, você vencerá toda a obra das trevas. Satanás e os demônios estão ativos no mundo, destruindo vidas. Às vezes eu fico olhando, meu amigo e minha amiga, glórias a Deus, eu fico olhando, as pessoas têm coragem de atacar o próximo. Tem coragem de atacar o amigo, o vizinho, com ameaça. Eu vou fazer, eu vou bater, eu vou processar, eu vou não sei o quê. Mas não tem coragem de atacar Satanás e os demônios. Por quê, irmão? Que é Satanás e os demônios que está causando esse caos. Que é Satanás e os demônios que está causando essa adversidade. Por que que você não tem coragem de atacar o Satanás e os demônios? Ele está te atacando. Os demônios estão querendo te destruir. E através do nome do sangue de Jesus você poderá reagir. Não existe outro meio. Não existe outro meio. Os demônios com Satanás está induzindo todos os seres humanos à bebedeira fraca e forte, aos vícios do cigarro, aos vícios das drogas, aos vícios da prostituição, aos vícios das feitiçarias, aos vícios das idolatrias, aos vícios da abominação, da imoralidade, do incesto e da zoofilia. Nem os animais eles estão perdoando, irmão. Coitado dos bichinhos, irmão. Eles estão fazendo sexo até com os animais. Em alguns países aí pra fora, ainda faz o casamento desses doentes mentais. Aí depois vocês não querem, vocês cometem a imoralidade e pecado, não querem que a ira de Deus venha sobre a face da terra? Lógico que vai vir! Porque o planeta Terra tem um dono. O dono do planeta Terra não é Satanás e os demônios. Eles são intrusão. Eles ficam andando por aí, rodeando por aí. Como diz no livro de Jó. Da onde tu vem, Satanás? De rodear e passear pela terra. Eu acredito, irmão, que o Criador deve ter perguntado assim pro diabo: tu não tem o que fazer no inferno, não, Satanás? Aí o diabo respondeu: ah, Criador, é a gritaria do caramba lá embaixo. O Senhor, desde quando mandou os primeiros ímpios pra lá, esses ímpios, eles fazem um escândalo do caramba lá embaixo, uma zoada terrível no meu ouvido. Aí ele fica por aí, ó, se andando por aí, ó. Por isso que a Bíblia diz: vigiai e orai, para que o diabo, vosso adversário, não venha vos derrubar. O diabo não é teu amigo. Os demônios não são teu coleguinha, eles são seu adversário. Você é cristão ou não cristão? Eu jamais vou atuar na área natural. Quando as coisas estão acontecendo, o caos, quando o caos está acontecendo. Todo o caos, a adversidade que vem contra a vida de um homem e de uma mulher, espíritos demoníacos estão por trás. E aí você tem que ter o discernimento para que você possa invocar o nome de Jesus, clamar o sangue de Jesus, para que essa tempestade venha cessar. É você e Deus, irmão. Estou fazendo a minha parte. Eu já falei, eu não sou manipulado por ninguém. Não adianta você vir com jeitinho: ah, irmão, você tem que falar assim, você tem que falar assado, você tem que falar... Não, eu vou falar conforme a Bíblia diz. Se a Bíblia diz desse jeito, eu vou falar. Vou falar tudinho que está na Bíblia. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Não precisa inventar. Também não vou ficar citando o nome de ninguém aqui. Eu só tenho que pregar o Evangelho e deixar Jesus fazer a obra.
Como diz aqui, esses dizer aqui, ó. Se você quiser chorar aqui, ó. Chora. Se você quiser rir, ri. Se você quiser dormir, durma. Se você quiser curtir, curta. Se você quiser continuar comigo nas redes sociais, continue. Mas esse endereço para mim é para pregar o evangelho, para dar testemunho, para apresentar as maravilhas de Deus. Você não é obrigado a me ouvir ou estar comigo nas redes sociais. Então não adianta escrever aqui dizendo o que eu devo falar e o que não devo falar. Se você, como cristão ou como cristã, não tem coragem de falar, porque você tá assim, ó, você tem que fazer média com todo mundo. Ah, irmão, você tem que ter cuidado, porque são diversos tipos de pessoas nas redes sociais. Nem todo mundo entende. É por isso, meu, que eles não entendem, que eles te ouvindo e vão passar a entender. Glórias a Deus. Ó, a mensagem que eu preguei ontem na igreja já tá lá no YouTube. Se você quiser assistir, já tá lá. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Acabei de ser notificado agora que a mensagem entrou. E todos que estão inscritos lá já foram notificados também. Veja as mensagens que estão lá. Veja a preocupação que eu tenho para causar o despertamento em você. E veja as 5 mensagens anteriores para você ver. Glórias a Deus. Como é que eu estou pregando depois daquela ligação? Porque o diabo, irmão, olha só, escuta isso aqui que eu vou falar. Satanás e os demônios, quando eles vêm com o plano de destruição, se você não identificar isso a tempo, você vai ser destruído, tua família vai ser destruída. Quando o diabo decretou o plano de destruição dele aqui em casa, eu não sabia como reagir. Mandaram eu ir na igreja idólatra, eu fui, piorou mais ainda. Mandaram eu ir na feitiçaria, eu fui, piorou mais ainda. Mandaram eu ir na igreja, nas seitas, quer dizer, piorou mais ainda. Mas quando eu aceitei Jesus numa igreja evangélica aqui perto de casa, em que conheço a autoridade e poder que a Bíblia diz, Satanás e os demônios tiveram que recuar. A obra de destruição de Satanás e os demônios caiu por terra. Porque eu me entreguei para Jesus. E detalhe, foi a melhor coisa que me aconteceu. Eu estou na igreja hoje, até os dias de hoje, porque foi a melhor coisa que me aconteceu, irmão. Eu sinto uma paz que você nem imagina. Eu sinto uma alegria na presença de Deus que você nem imagina. Muitas pessoas, até na igreja, não conseguem sentir o que eu sinto, porque não se entregaram totalmente para Deus. Estão divididos. Uma hora canta louvor e outra hora canta a música do mundo. Uma hora bebe guaraná, outra hora bebe cachaça. Uma hora é fiel à sua esposa, outra hora sai com outras mulheres. Nunca vai ter a felicidade e a paz do reino dos céus enquanto estiverem divididos. E faça sua parte diante de Deus, porque diante de Deus, Ele vai cobrar todos nós, a Bíblia diz, o que nós fizemos e o que nós deixamos de fazer. A salvação da alma é a coisa mais importante que tem para a tua vida e para a minha vida. E não queira ser melhor do que ninguém. Ah, ele não tem condição de pregar. Eu não tenho? Então pregue no meu lugar. Então testemunha no meu lugar. Então fala no meu lugar. Ah, você diz que aquele irmão, aquela irmã não tem condição de pregar? Então vai lá fazer obra no lugar deles. Ah, você conhece a verdade, né? Ah, aquele crente lá tá errado. Para mim ser crente igual a ele, prefiro. Ah, você conhece a verdade? Então se converta. Mostra que você é melhor do que ele, melhor do que ela. Pelo menos ele ainda está se esforçando. E você não faz esforço nenhum. Porque a Bíblia diz que houve batalha no céu. Ó, e esse dragão, que é o diabo, como a Bíblia diz, está na terra, se andando na terra, destruindo vidas junto com os demônios. E você não está fazendo nada. Cadê a tua voz profética? Prega o evangelho e testemunha a verdade. Teve um pastor que chegou para mim e falou assim, ele me ouviu pela emissora de rádio. Aí ele falou assim, olha só, meu amigo, se eu fosse você, eu vou te dar um conselho.
Se eu fosse você, parava de pregar contra Satanás e os demônios. Eu falei, por quê, meu amigo? Porque eles vão se levantar contra você. Aí eu cheguei para esse pastor e falei assim, meu amigo, vou te falar uma coisa que parece que você desapercebeu, não entende, ou sabe, ou não quer falar. Você falando ou não falando a verdade, Satanás e os demônios vai se levantar contra. Eu não era cristão, ele estava contra mim. Eu não era cristão, o projeto de destruição dele estava ativo, estava em atividade de destruição contra mim, contra minha família. Só fui paralisado quando aceitei Jesus. O que você diz? Mas mesmo assim, ele vai se levantar contra você. Se levantando ou não se levantando, eu vou continuar falando a Bíblia e denunciando a obra das trevas. Glórias a Deus. Porque é isso que ajuda as pessoas a procurar entender como combater Satanás e os demônios. Está aqui na Bíblia. Está na palavra de Deus. Não é numa placa. Não é num crucifixo. Não é no nome de um pastor que você vai conseguir vencer, mas é no nome de Jesus. Pelo nome, o sangue de Jesus, tu vencerás. Tu vencerás. Tem uma mensagem específica, tá lá no meu canal no YouTube, se você quiser saber sobre fofocas. Ali eu explico nessa mensagem que todo fofoqueiro e toda fofoqueira está possuído de demônios. Por que o irmão está falando isso? Porque eu tenho observado que isso tem tirado muitas pessoas da igreja. O fofoqueiro fala de uma pessoa que é fraco na fé e que é fraca na fé, essas pessoas se desviam. Porque essas pessoas não têm estrutura. E hoje eu estou dando aqui o remédio. Não se desvie. Entregue essas pessoas na mão de Deus. Ainda que você tenha cometido alguma coisa, entregue a tua vida na mão de Deus. O fofoqueiro e a fofoqueira, mais cedo ou mais tarde, o Satanás vai dar um bandão neles e vai levar eles para o inferno. Porque o diabo usa essas pessoas só por um pouco de tempo. E depois essas pessoas vão ficar oprimidas. Nessa mensagem eu explico que tais pessoas estão possuídas de demônios. Está na Bíblia, irmão, está bem claro. Por isso que eu não saio ouvindo pessoas. Ai, sabe da maior? Ai, sabe da... Não quero saber nada não. Ó, e vou embora. Irmão, estou falando de você. Vai acabar com o teu ministério. Acabar com o meu ministério? Meu ministério? Te pediu alguma coisa, criador? Aí Deus lá em cima. O que eu tenho é meu, criador? Aí Deus lá em cima. E agora? E aí? Deixa comigo. Mas daqui a pouquinho a pessoa cai por terra. Sabe por causa de quê? Eu ouço a voz de Deus. Não a voz de pessoa ou a voz de demônios. É o que você tem que ouvir. Chegaram para mim há um tempo desse daí e vieram falar de um pastor para mim. Já trabalhou comigo na mesma emissora de rádio que eu trabalhei. Falaram que esse pastor tá desviado. Eu falei, e daí? Não pode ele morrer. Uma hora ou outra desse daí, o Espírito Santo vai falar com ele e ele vai voltar. Agora o que eu não tenho é que ficar alimentando aqui o prato do diabo. Porque o prato do diabo é esse. O diabo se alimenta disso. De fofoca, de calúnia, de perseguição. E se alegra com a queda daqueles que uma vez estiveram na batalha junto conosco. Eu não me alegro. Eu alerto aqui. Pastor e pastora, abre a boca para falar. Pastor e pastora, abre a boca para pregar. Não precisa você falar o nome de ninguém. Fale só o que está na Bíblia. E deixe que o Espírito Santo vai fazer a obra. Um tempo desse daí, uma pessoa me ameaçou de processo. E eu falei, qual é a cláusula? E qual é o tema ou o texto que você abriria esse processo? Porque você falou uma coisa que eu se ofendi. E o que eu falei? Aí ele falou, eu falei o que estava na Bíblia. Falei, quer levar o processo adiante? Leva. Porque eu falei o que estava na Bíblia. Até hoje não é proibido pregar o que está na Bíblia. Por isso que eu evito falar nome de terceiros ou terceiras. Por causa dessas situações. E nas redes sociais hoje, irmão, tu vai ver. É difícil falar de A, de B e de C. Sabe por causa de quê?
Porque na rede social hoje tudo se grava, tudo se printa, tudo se faz um monte de coisa. Então temos que ter esse cuidado. Fale só de Jesus, fale só da palavra de Deus e denuncie a obra das trevas. Pregue contra Satanás e os demônios. Que é o que a Bíblia diz. Que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra as obras espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aí diz aqui, ó: e ouvi uma voz do céu que me dizia: agora chegada está a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. Foi a última vez em que Deus ouviu o diabo. Foi quando ele pediu a vida de Pedro. Dali o diabo tomou-lhe um peteleco que desceu às partes mais baixas. Leia a Bíblia que você vai ver isso. E o próprio Jesus falou sobre isso. Se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado a vós o reino dos céus. Tudo que eu falo aqui, irmão, porque eu já li na Bíblia, tá? Eu não perco tempo com esse mundo. Se eu citar qualquer coisa aqui é porque eu já li na Bíblia. E se você às vezes quer saber alguma coisa que eu li, é só você escrever aqui, ó, e perguntar onde é que está escrito. Quando eu tiver um tempo eu vou olhar e vou dizer onde está escrito. Glórias a Deus. Porque a nossa vida nessa vida é pouca, irmão. E se eu pegar esse pouquinho de tempo que eu tenho e não meditar na Escritura, eu vou morrer sem saber o melhor do rio de água viva que Jesus falou. Crê em Jesus e rios de água viva fluirão de ti, de nós. Aí a Bíblia continua dizendo: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. É aqui que eu me encaixo. Os meus sentimentos não estão mais nesse mundo. Não está. Irmão, a nossa vida não é mais desse mundo quando você aceita Jesus. Depois que você morre, fica tudo aí. A Bíblia diz: não trouxemos nada para essa vida, e desta vida para a outra não levaremos nada. O que nós temos que fazer é administrar aquilo que Deus nos deu, mas não ficar apegado àquilo ali. E cada um tomar conta do seu quadrado. Porque até isso Deus vai cobrar. Eu tomo tão bem conta da casa do vizinho, tomo tão bem conta da casa do próximo, mas não tomo conta da minha casa, da minha vida. A sua casa não é ambiente para entra e sai. A sua casa é um lugar sagrado, aonde você se consagra para Deus. É o que eu tenho feito. Aqui, eu tô suando, irmão. Tá frio, mas eu tô suando porque eu tô sentindo a presença de Deus. É uma presença que você só vai sentir se você se entregar totalmente para Ele. Para finalizar, para acabarmos: e pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. O inimigo está aí, irmão. E ele sabe que tem pouco tempo. Sabe disso. É como aquele que pega o vírus da AIDS, sabe que vai morrer e pensa assim: eu não vou morrer sozinho, vou contaminar um monte de gente. E assim acontece. E assim, a mesma coisa é o diabo. O diabo sabe que vai ser lançado no lago de fogo. Ele pensa: eu não vou sozinho, eu vou levar um monte comigo. E assim ele tem feito. Os demônios também têm feito desse jeito. Por isso que a Bíblia diz: desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerá. Cristo te esclarecerá. Eu fui orar por uma vida, vou falar só isso aqui e vou encerrar. Eu fui orar por uma vida. Essa vida saiu da igreja e começou a cair na gandaia do mundo. E de repente essa pessoa conheceu uma pessoa, saiu com essa pessoa traindo a esposa e pegou o vírus da AIDS. O vírus da AIDS consumiu essa pessoa em pouco tempo. Eu fui lá, orei pela pessoa, conversei com a pessoa me contou os detalhes, como é que foi. E essas coisas vêm me fortalecido mais ainda para buscar a Deus.
Essa pessoa me contou os detalhes como que foi. Olha o que o mundo deu para essa pessoa quando se afastou da presença de Deus. Essa pessoa era um rapaz forte, bonito. E dentro de pouco tempo ficou magro, raquítico, com os olhos fundos. E assim, desse jeito, essa pessoa morreu. Por isso que a Bíblia diz, aquele que está de pé vigie para que não caia. E como o último versículo que eu li, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a voz e tem grande ira, sabendo que lhe resta pouco tempo. Que Deus te abençoe. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Estaremos aqui novamente, trazendo mais uns alertas da parte de Deus. Se você quer conhecer um pouquinho mais da nossa vida, da nossa história, vai lá no canal no YouTube, que lá eu estou contando tudo. Estou contando até o que não é para contar. Glórias a Deus. Tudo aquilo que é para edificação e restauração para o povo de Deus, eu estou fazendo a minha parte. Que eu sei que a qualquer momento, irmão, qualquer momento, vou embora. Vou partir dessa para melhor. Ou muitos vão partir dessa para pior. Os que estão salvos vão ao paraíso. E os que estão perdidos vai descer para o inferno. Os que estão salvos vai se alegrar. Os que estão perdidos vão ficar tristes eternamente. Os que estão salvos vão cantar no coral celestial. Os que estão perdidos vão ir para o coral da gritaria e ranger de dentes. Por isso, aceite a Jesus enquanto é tempo. Porque Jesus está voltando. Está vindo aí para buscar o seu povo. Um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Deus te abençoe. Até a próxima oportunidade. E conheça o nosso trabalho nas redes sociais e mídias sociais. E o nosso canal no YouTube com o nome Gelson Bezerra Oficial. Fico por aqui e até uma próxima oportunidade, e que Jesus Cristo e o Espírito Santo possam falar mais forte em cada coração.